Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que está chegando, vai me dando um oi aí, vai me dizendo se está me ouvindo e me vendo bem. Tô tanto no Instagram quanto no Facebook da Ativamente. Vamos lá, vamos vendo. Me digam aí se tá legal. Som e imagem. Boa noite, Pedro. Sejam bem-vindos. Oi, Eva, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Estão me escutando? Estão me vendo? Tudo certo? Para a gente começar, hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre ansiedade. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Pessoal do Facebook também que estiver entrando, vai me dizendo se está ouvindo, se está vendo, tudo direitinho, por favor, tá? Vamos falando aqui. Olha, que legal, Eva, direto de Dublin. Obrigada por estar aqui. Me diz depois se tu tá na minha lista, tá, Eva? Inclusive, gente, deixa eu falar para quem não me acompanha na lista de transmissão do WhatsApp. Deixa eu dizer para vocês que eu fiz uma pesquisa lá com as pessoas que me seguem, né, e recebem 3 vezes por semana gratuitamente o meu conteúdo pelo WhatsApp. Eu fiz uma pesquisa para ver se a gente ia estar falando hoje sobre ansiedade ou sobre a questão de dizer não, impor limites, ou sobre Theta Healing, tá? E foi uma disputa super parelha, muito parelha mesmo, mas ganhou um pouquinho mais a ansiedade, por isso que eu estou começando com este assunto hoje sobre ansiedade, mas pretendo nas semanas seguintes estar falando sobre Theta Healing e sobre impor limites, a dificuldade de dizer não, ok? Mas escolheu a ansiedade porque foi o tema mais pedido. Oi, Carla, seja bem-vinda. Isabel, boa noite. John, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui do Facebook, Mário também, seja bem-vindo. Érica, pessoal, vão dando um oi aí para eu saber se está tudo certo. Pelo que me disseram, o áudio e vídeo tá legal, então eu vou continuar aqui com o assunto, tá? Se tiver alguma questão de som, vídeo, me escrevam aqui nos comentários, mas vou focar no assunto para a gente fazer uma live super produtiva, super rápida e falar sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre ansiedade. Ótimo, a Érica aqui no Facebook me disse que está ótimo, e aqui no Instagram também me falaram que está tudo bem. Então, vamos seguir. Gente, primeira coisa a respeito de ansiedade que acho que vale falar é a seguinte questão. Muitas pessoas acham que a ansiedade está só relacionado com um distúrbio, com uma doença, com algo diagnosticado. E é a primeira coisa que nós temos que desmistificar aí, certo? Oi, David, seja bem-vindo. Por quê? A ansiedade todos nós sentimos somente por termos emoções, por termos um cérebro. O que acaba acontecendo é que tem algumas pessoas, sim, que diagnosticadas com distúrbios de ansiedade precisam de algo mais forte, digamos assim, né? Procurar um psiquiatra, tomar um calmante, um antidepressivo, enfim, cada caso é um caso. Então, a primeira coisa é desmistificar que a ansiedade é só uma doença de algumas pessoas que tomam medicação, certo? Todos nós sofremos de ansiedade. Todos nós temos ansiedade somente por termos um cérebro, tá? Então, todos nós, já teoricamente, teríamos que controlar a nossa ansiedade. Lógico que eu não vou entrar aqui em casos de diagnóstico de ansiedade, de que precisa realmente estar tomando medicação. Não é o que a gente vai... O nosso objeto hoje é a ansiedade, essa natural que todos nós sentimos, certo? E por que que todos nós sentimos ansiedade? Por que que isso é tão
importante de nós estarmos olhando, né, com carinho para a nossa ansiedade. Gente, todos nós temos este cérebro exatamente igual uns aos outros. A única questão é que algumas pessoas treinam e sabem lidar melhor com o seu cérebro e outras deixam esse cérebro primitivo as comandar, tá? Mas teoricamente todos nós temos a mesma estrutura cerebral. O que muda depois? Algumas questões da neuroplasticidade aí, que são alguns pensamentos que nós colocamos, que nós podemos alterar a nossa realidade, o nosso cérebro, e até estruturalmente, de acordo com algumas práticas. Por exemplo, quem medita muito, e foi feito inclusive um estudo com monges budistas, né? Eles têm a glândula pineal, que é uma região que fica bem no centro do nosso cérebro, aqui é o nosso centro de conexão. Eles têm ela mais dilatada. Por quê? Por causa de meditar bastante, tá? Então, essa glândula pineal, que é nosso centro de conexão com, chamem como quiser, né? Centro de inteligência infinita, como chamava Napoleão Hill, Criador, Universo, Deus, enfim, tá? A conexão, por exemplo, dos monges budistas a glândula pineal, inclusive, mudou de tamanho, certo? Estruturalmente falando. Então, teoricamente, o nosso cérebro seria igual de todos nós. As questões aí que vão diferenciando são questões tanto de estrutura quanto de pensamento, de acordo com a neuroplasticidade, certo? Voltando à ansiedade, o que a ansiedade tem a ver com isto, com o nosso cérebro? Tudo, absolutamente tudo, tá? E aqui de maneira muito fácil, rápida, eu vou estar mostrando para vocês o que acaba acontecendo no nosso cérebro. Aqui, não sei se vocês conseguem ver o nosso cérebro, tá? Conseguem? Aqui nós temos essa região cor de laranja aqui, bem pequenininha, que é a amígdala cerebral. Toda essa parte aqui é o nosso sistema límbico, que são os centros das emoções. Esta parte bem pequena, cor de laranja, é a nossa amígdala cerebral, que não é a mesma amígdala da garganta, tá, gente? Às vezes as pessoas me dizem, mas então não funciona comigo esse treinamento porque eu tirei as amígdalas. Não, gente, não é a mesma coisa. A amígdala cerebral, todos nós temos e temos que ter, porque é o nosso sistema de proteção, ok? A nossa amígdala é o que nos protege, só que ao mesmo tempo ela é o nosso centro do medo. Ela é o nosso freio. E o que acaba acontecendo? Tem pessoas que têm muita ansiedade, justamente por quê? Porque esta amígdala fica o tempo todo dando um comando para o nosso cérebro de perigo, perigo, alerta, alerta. Fica atenta, porque o pior vai acontecer a qualquer momento. E quem aqui me fala se nunca passou por um dia ansioso e que a gente tinha essa sensação de que a qualquer momento o pior poderia acontecer? Uma bomba atômica praticamente vai ser explodida a qualquer momento. Nada mais é do que a nossa amígdala, tá? Então, gente, é importante a gente perceber que nós temos essa região, que é o nosso centro do medo, e que ela serve muito para nos proteger. Se nós não tivéssemos uma amígdala cerebral que funciona dessa forma, nós não viveríamos um dia, porque nós não teríamos noção de perigo nenhum. A gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, a gente não, uma buzina, algo assim, não chamaria nossa atenção. Enfim, todos os sinais que a gente recebe através dos nossos 5 sentidos, nós desprezaríamos e nós não duraríamos um dia na nossa vida, tá? Então, ela é importante, ela é fundamental. Qual é o problema? É quando a nossa amígdala nos governa. E aí acontece a ansiedade. Quando a nossa amígdala está super ativada, nós estamos ansiosos e ela
nos controla, a nossa ansiedade nos controla, ao invés de nós nos controlarmos, ok? Então, por isso que o treinamento mental é tão importante, para a gente desativar essa amígdala, desativar esse centro do medo e ativar esta região aqui, que é o nosso córtex pré-frontal esquerdo. Essa região nós temos clareza, essa região nós temos lucidez, essa região a gente sabe como tomar decisões, a gente sabe como lidar com os conflitos, a gente tem realmente inteligência. É estranho falar isso, mas é isso que acontece. Com a amígdala, nós não pensamos, nós somente reagimos. Quer dizer, eu ataco ou eu fujo, certo? A amígdala, quando ela está ativada, é essas reações que nós temos. Ou a gente ataca, ou a gente foge. Então, é muito importante a gente perceber, primeiro, qual é o modo operante que eu estou normalmente quando eu me sinto ansiosa, quando eu me sinto ameaçada. Eu normalmente ataco ou eu normalmente fujo? Tem pessoas que fazem treinamento comigo que elas já me disseram várias vezes, Lu, eu paraliso, eu não faço nada. Na verdade, essa paralisação nada mais é do que o quê? Quando a gente foge tanto a ponto de não tomar atitude nenhuma, tá? Então, quando a nossa amígdala, que é esse centro do medo, está ativado, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos reagir, simplesmente, ou atacando ou fugindo. E também, por via das vezes, paralisando, ok? Precisamos desativar essa amígdala e ativar o nosso córtex. Aqui a gente pensa, literalmente, tá? Aqui a gente tem ideias, aqui a gente tem clareza, a gente tem lucidez, a gente tem insights, a gente toma decisões mais assertivas. Tudo funciona de uma outra forma. Então, é muito, muito, muito importante que a gente faça realmente a gente interrompa essa amígdala e ative o nosso córtex, tá? E aí, gente, como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode estar interrompendo esta amígdala e ativando o nosso córtex? A primeira coisa que a gente precisa perceber é esse nível, esse grau de ansiedade. Porque para cada pessoa isso acontece de uma maneira diferente, tá? Então, não tem como eu dizer assim, tu vai ter taquicardia quando tu tá ansioso. Ou tu vai ter... vai começar a transpirar quando tu está ansioso. Ou, enfim, cada pessoa também apresenta sintomas diferentes. Tem pessoas que ficam com taquicardia, tem pessoas que começam a suar muito, tem pessoas que dá a ideia de confusão mental e fica naquele disparate sem saber como reagir. Então, cada pessoa vai estar agindo de uma determinada maneira, ok? O que é importante? A gente perceber que está ansioso, perceber que está nesse fluxo de que realmente as coisas não estão fluindo, eu não estou conseguindo nem mesmo pensar, que é essa sensação que muitas vezes a ansiedade dá, né? E fazer algo. E o que a gente pode fazer? Hoje eu quero dar uma dica muito simples mesmo, tá? Que é eu perceber esses sintomas no meu corpo e fazer algo para voltar para o meu eu e assim eu poder estar me sentindo um pouco melhor e menos ansiosa, ok? Existem N técnicas, muitas técnicas mesmo. Isso é o que eu faço no treinamento, eu ensino algumas técnicas de controle mental, justamente para que tu possa estar desativando a tua amígdala e ativando o teu córtex. Óbvio que eu não vou conseguir passar isso aqui, né? Mas uma delas, que é muito simples, muito fácil, e que todo mundo já faz, é a respiração, através da respiração. Mas de uma respiração consciente, de uma respiração que tu esteja no aqui e agora. Existem também muitas técnicas para estar no presente, para estar no aqui e agora. Até porque, gente, vamos parar para pensar uma coisa? O que é a ansiedade? Nada mais é do que o temor
o medo de algo que está no futuro, que ainda não aconteceu. A ansiedade, normalmente, ela está relacionada com o medo, com o temor do futuro. E aí a minha amígdala ativa. E aí eu simplesmente reajo, ok? Então, existem muitas técnicas, como eu falei, não só para tirar a amígdala e ativar o córtex, tá? Ou melhor, tirar não, né? Desinibir essa amígdala e ativar o córtex, e também para voltar para o presente, que eu acho que é uma das coisas também mais importantes, que quando a gente consegue perceber que a gente não está no aqui e agora e volta para o presente, a gente consegue realmente estar aqui agora e não estar lá na ansiedade desse futuro, ok? Então, como que a gente pode fazer isso através da respiração, certo? De uma maneira muito simples, muito fácil. Quando a gente perceber qualquer um desses sintomas que eu estou ansiosa, ou até mesmo, tá, gente, quando eu estou preocupada, eu costumo dizer para as minhas assessoradas, principalmente, que a preocupação, ela é importante a gente já cortar, interromper. Porque aí tu começa a falar assim, mas eu estou preocupada com a minha filha, eu estou preocupada com isso, eu estou preocupada com aquilo. Tu já vai dando uma informação, uma química para o teu cérebro que precisa estar em estado de alerta. Não precisa disso, porque a nossa amígdala já faz isso naturalmente, tá? Então, se a gente ficar dizendo, eu estou preocupada com isso, eu estou preocupada com aquilo, eu estou preocupada com aquele outro, pronto, a qualquer momento, essa panela de pressão realmente estoura, tá? Então, quando a gente está falando de ansiedade, é preciso desativar essa amígdala e ativar a nossa região mais nobre, que é o córtex, certo? Como eu falava, através da respiração, a gente pode muito trabalhar essa ansiedade. Claro, gente, isso é treino, certo? Como eu falei, vocês vão perceber os sintomas, até porque cada pessoa percebe, tem um tipo de sintoma diferente. É importante eu me perceber que eu estou ansiosa, porque eu estou com o meu pensamento no futuro, porque eu estou preocupada, porque alguma coisa está parecendo que vai acontecer. E tem mais, tá, gente? Às vezes não tem nada de mal acontecendo, não tem nada de perigoso acontecendo, não tem nada de ameaçador, porque a minha amígdala fica me dizendo que eu corro perigo, eu estou em ameaça. Eu não... Olha, gente, quase todos os dias, às vezes tá tudo bem mesmo. Em todas as áreas da minha vida tá tudo funcionando, tá tudo correndo bem, tá tudo maravilhosamente bem. E eu estou com sensações, com sintomas, como eu falava, de que alguma coisa vai acontecer. Do nada, tá? Do nada, simplesmente porque a minha amígdala está ativada. E aí eu paro, respiro e penso, tem alguma ameaça? Tem realmente algo que eu preciso, que está me ameaçando, que eu estou em perigo? Não, não tem. Então eu começo a falar para minha amígdala, sério, tá tudo bem? Tá tudo bem. E eu converso literalmente com a minha amígdala, dizendo para ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se eu ficar dando outra informação para ela, cada vez eu vou ficar mais ansiosa, cada vez eu vou entrar mais nesse nível, certo? De estar com a amígdala superativada e cada vez mais ansiosa, tá? Gente, se vocês quiserem marcar alguém aqui que vocês acham que esse assunto é interessante, que precisa ouvir, marca essa pessoa aqui, tá? Se quiser compartilhar também depois essa live, por favor, porque eu acho que são pequenas coisas que eu tô falando, pequenas dicas que vão ajudar muita gente, ok? No Facebook também, por favor, tá? Bom, então o que nós podemos fazer quando a gente percebe que estamos com esses sintomas de ansiedade? Como eu falei, percebi isso no meu corpo e é muito engraçado, porque às vezes no início a gente não consegue perceber muito, mas daqui a pouco, quando a gente vai tendo o hábito de treinar, né, e começar a ter mais consciência,
a gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida e fácil. Então, eu tenho várias assessoradas que começaram o treinamento, tá? Em 5 semanas eram outra pessoa completamente diferente. E elas disseram assim, Lu, eu achei que no início ia ser muito difícil de eu começar a praticar. Só que não foi. Por quê? Porque a gente começa a ter consciência do que a gente está pensando e do que a gente está sentindo, que é o que eu estou falando. Percebo daí pelos meus sintomas que eu não estou bem. Ok. Eu vou começar, então, a respirar para informar para o meu corpo, para informar para a minha amígdala que está tudo bem, que eu não preciso, que eu não vou correr risco nenhum, que não preciso ficar ali em estado de alerta, ok? Qual é um detalhe bem importante, tá, gente? Esta respiração é indicada que seja abdominal, diafragmática, tá? E que eu sinta o meu abdômen, quando eu inspirar, colocar o abdômen para fora, segurar o ar por alguns segundos e expiro colocando o abdômen para dentro. De preferência, uma respiração nasal, então eu vou inspirar pela boca, segurar o ar e soltar. Desculpa, pela boca não, né, gente? Pelo nariz. Eu falei que era uma respiração nasal, eu falei pela boca. Então, eu vou inspirar, seguro o ar e solto pelo nariz. Vocês não viram aí, mas eu estava movimentando meu abdômen para dentro e para fora, tá? Hoje, eu tô caminhando, às vezes, só de sentir ansiedade, eu tô respirando assim. Não importa que lugar eu esteja, se eu estiver sentindo ansiedade, eu respiro assim, tá? Gente, há algum tempo atrás, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que de formação, eu sou professora, né? Muitas vezes em sala de aula, que eu tinha conflitos com adolescentes, enfim, né? Que eram bem desafiadores. O que eu fazia? Eles me deixavam com raiva. O que eu fazia? Eu caminhava pela sala, simplesmente respirando abdominalmente, tá? Antes de falar, antes de responder, antes de criar uma situação mais constrangedora ou até mesmo pior para mim mesma, tá? Então, esta respiração... E aí já tinha aquele ditado que a nossa mãe, vó, dizia, né? Conta até 10, né? Então, não é à toa esse ditado, conta até 10, certo? Por quê? Porque quando a gente começa a respirar, a gente começa a não só oxigenar o cérebro, mas esta respiração pelo diafragma vai começar a produzir uma calma, um relaxamento no meu cérebro, e depois eu começo a gerar uma química boa. Não ainda dopamina, serotonina, mas eu já começo a gerar acetilcolina, por exemplo, tá? Que é uma química mais para me deixar relaxada. Se eu estou ansiosa, o que eu preciso naquele momento? Ficar relaxada, certo? Ficar consciente para eu desativar a minha amígdala e ativar o meu córtex, ok? Olha aqui, o Pedro está colocando aqui no Instagram, ó. Eu sou a pessoa que fuge e tem uma grande preocupação com o futuro. Então, a ansiedade está o tempo inteiro pegando, com certeza, né, Pedro? A reação, o modo operante dele não é de atacar, é de fugir, mas fica preocupado com o futuro. Isso dá uma ansiedade tremenda. Com certeza deve ter vários sintomas aí, né? Que a gente sente. E é como eu falei no início da live, tá? Gente, todos nós sentimos ansiedade, simplesmente por termos um cérebro. A grande questão é treinar este cérebro a ponto de que esta ansiedade não me consuma, não fique me incomodando a ponto de eu tomar decisões que eu não gostaria, falar o que eu não queria, fugir, talvez, ao invés de realmente expressar o que eu gostaria de falar para aquela pessoa, né? Ó, o Murilo aqui. E o Murilo já foi meu assessorado, tá precisando voltar, né, Murilo? Ó, eu vivo mais o futuro que o próprio presente. Murilo tá botando aqui.
Então, significa o quê? E ele sabe como fazer bem, né? Não está praticando, mas tudo bem. Porque, gente, a gente, se viver o futuro ao invés do presente, primeiro, a gente não está aqui agora. A gente não aproveita esta jornada. E quando eu estou falando de jornada, não estou falando do dia de hoje. Eu estou falando da vida inteira. Essa jornada chamada vida, tá? Que cada dia é uma nova oportunidade de um passinho. E cada dia... Não adianta eu pensar lá quando eu tiver... Murilo, aqui, vamos pegar o exemplo do Murilo, já que ele escreveu aqui. Adianta o Murilo pensar quando ele tiver lá com a empresa dele, sei lá, faturando tanto, produzindo tanto, certo? Se agora ele não estiver presente, ele simplesmente não consegue planejar e concretizar lá na frente. Por quê? Porque ele está com a mente lá no futuro e não está aqui agora tomando ações que vão permitir aquele futuro, tá? Por isso que eu falo, tem que ter o foco, tem que ter a interrupção das questões para a coisa acontecer. E também uma outra coisa muito importante no treinamento mental, né, é limpar as nossas crenças, tá, gente? Por exemplo, uma das crenças que a maioria das pessoas tem em relação à ansiedade é essa. Eu sou ansiosa. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas chegam para mim me dizendo assim, eu sou ansiosa. Ninguém é. Nós estamos ansiosos. Eu também fico ansiosa, certo? Mas eu não sou ansiosa. Se eu disser que eu sou ansiosa para o meu cérebro, ele vai atender isso. E vai fazer todos os meus dias serem um inferno na minha vida, tá? Porque olha a informação que eu estou dando para o meu cérebro. Eu sou ansiosa. E eu escuto isso de pessoas inúmeras vezes e achar que isso é uma grande coisa. Eu sou ansiosa, eu sempre fui ansiosa, eu vou ser ansiosa sempre. Uma baita crença, tá? Caixa de lixo isso. Eu não preciso acreditar nisso e não preciso continuar criando esta realidade de eu me sentir assim, tá? Todas as crenças devem ser mudadas. As que são limitantes, as produtivas não. Deixa, continua. Agora, o que está te limitando, por favor, mude, mude. Ninguém aqui é uma árvore, tá? Então, a gente pode e deve mudar, a gente pode e deve evoluir. Lembra que eu falei da jornada? Cada dia eu tô nessa caminhada de jornada. Então, vamos lá, tá? Oi, Marina, seja bem-vinda. Então, gente, se nós temos a oportunidade de cada dia dar um passinho nessa jornada, por que eu vou dizer para o meu cérebro que eu sou ansiosa e fazer com que essa jornada inteira da minha vida eu sofra de ansiedade? Eu não consiga sair dessa ansiedade. Por quê? Eu estou escolhendo isso, gente. E eu sou muito enfática com as minhas assessoradas, com os meus assessorados, tá? O Murilo ganhou puxão de orelha aqui ao vivo. Olha que maravilha! Ai, ai, mas às vezes precisamos, tá, Murilo? Não fica chateado, mas é que bom que tu colaborou aqui. Aí eu já peguei o exemplo, né? Então, gente, por isso que eu quero dizer para vocês, tá? Quando a gente começa a tomar consciência do que nós estamos pensando, do que nós estamos informando para o nosso cérebro. Ah, eu sou ansiosa, sempre fui, né? Então, muda, ninguém é uma árvore. Para que a gente vai ficar ainda querendo isto, certo? Ele botou aqui, a Priscila adorou, a Priscila é a esposa dele. Ai, imagino que ela deve ter adorado. Sim, ela já viu um Murilo muito bom, né? Ela quer voltar a ver esse Murilo, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Ai, gente, brincadeiras à parte aqui, né? Mas é que a gente sabe quando uma pessoa está fazendo um treinamento mental, os resultados maravilhosos que ela tem. E o Murilo é um dos que tem
inúmeras coisas para contar, gente. Vocês não têm ideia. O Murilo tem cada história, tá? De quando ele começou a fazer sessões, essas assessorias comigo, foi justamente por causa de medo. Vou contar rapidamente aqui, tá, Murilo? Assim, não te preocupa que eu não vou contar nenhum detalhe sórdido, tá? Mas olha só, começou por causa do medo e a empresa dele estava indo muito mal. Quando a gente começou o treinamento, certo? Limpando crenças, fazendo foco de alinhamento e direcionando o cérebro dele para parar de viver nessa ansiedade, o que aconteceu? A empresa dele decolou. Sério, gente, eu vou contar para vocês que na terceira sessão, o Murilo me disse assim, Lu, eu nunca vendi tanto do que em 40 anos de empresa. Olha bem, gente, e ele tá aqui e não me deixa mentir, né, Murilo? Pode dizer que isso é verdade. Até porque eu tô esperando teu depoimento, tá? Mas é justamente isso, tá, gente? A gente precisa direcionar o nosso cérebro, porque quando a gente faz isso, a nossa ansiedade baixa totalmente e ao mesmo tempo a gente consegue viver. Agora há pouco eu falei, cada dia é um passinho dessa jornada. Como eu escolho viver? Como eu escolho viver? E isso é uma escolha nossa, ok? Ele botou aqui, é verdade. É mesmo, tá, gente? Eu sou muito grata ao Murilo por ter me dado essa oportunidade, assim como todos os meus assessorados, porque eu participo desses processos lindos, gente. É tão fantástico tu ver uma pessoa que em 3 semanas, tá, justamente por limpar as suas crenças, por direcionar o seu cérebro, conseguiu sair daquele medo que estava das dívidas, de conseguir vender coisas que ele não tinha vendido em 40 anos de empresa. Gente, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, tá? O Murilo tá aqui que não me deixa mentir. Tenho N casos e estou esperando o depoimento. Quero essa carinha aí num vídeo. Não esquece, tá? Gente, se tiver alguma pergunta, me façam, porque a gente já está encerrando, tá? Tanto no Facebook aqui, quanto no Instagram. Espero ter clareado algumas coisas. Também quis trazer uma dica da respiração, que de uma maneira muito simples, em qualquer momento a gente pode estar fazendo isso. Quero convidar o pessoal de Porto Alegre, tá? Dia 4 de fevereiro eu vou estar fazendo um workshop presencial em Porto Alegre e também vou estar lá fazendo sessões online, sessões presenciais para o pessoal de Porto Alegre. Então, estou muito feliz de voltar ao Brasil, né? Vou lá visitar minha família. Mas continuo fazendo as sessões online, certo, gente? E assim, também quero convidar todo mundo que ainda não recebe os meus áudios gratuitamente pelo WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão que segunda, quarta e sexta eu mando pequenos áudios que já nos ajudam a refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre essa tomada de consciência que a gente está falando. A ansiedade, tá, ao meu ver, bem simplificando a coisa, nada mais é do que uma tomada de consciência. Quando eu percebo que eu tenho estou ansiosa, não sou ansiosa, quando eu percebo que eu estou ansiosa, eu posso, no mesmo momento, fazer algo, alguma técnica, alguma prática e mudar essa frequência. Mudar como eu mostrei aqui agora há pouco. Eu posso desativar a minha amígdala e ativar o meu córtex, que é onde eu tenho clareza e lucidez. Ninguém na amígdala consegue pensar, a gente somente reage. Mas tudo isso nós temos escolha, ok? Gente, eu agradeço imensamente a presença de quem está aqui assistindo ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Agradeço muito. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que isso faz sentido. Compartilhem marquem as pessoas para elas verem. No Instagram, não sei se eu vou conseguir salvar. No Facebook vai ficar salvo. Então, aqui no Instagram fica 24 horas, tá? E no Facebook,
marquem os amigos, porque fica mais tempo, certo? Mas eu sou imensamente grata a cada um que está aqui agora, presente, trocando essa energia comigo. E a todo mundo que vai assistir depois, porque eu sei que ainda assim a energia vai ser conectada, tá bom? Gente, obrigada, Andressa, obrigada, Felipe, obrigada, Carla, obrigada, pessoal aqui do Facebook também, tá bom? E espero estar aqui logo falando com vocês. Semana que vem, mesmo eu indo para o Brasil, eu pretendo fazer sobre esses outros 2 assuntos. E até vou pedir para quem estiver aqui, vota para mim pelo Facebook, pelo direct, como quiser, tá? Votem para mim sobre o que vocês preferem. Agora são mais 2 assuntos, tá? Ou sobre a dificuldade de dizer não, impor limites, certo? Ou sobre Theta Healing, tá? Que é uma outra meditação de cura energética simplesmente fantástica, que trabalha essas crenças, como eu falava agora há pouco, lá a nível subconsciente. Simplesmente fantástico, tá? Gente, votem para mim sobre o próximo assunto da próxima live. Acredito que vai ser na sexta-feira, tá? Que eu já vou estar lá. Vai só depender de conexão, essas coisas assim, certo? Mas espero vocês, já marquem aí na agenda, na sexta-feira, e chamem as outras pessoas. Quem quiser fazer parte da minha lista de transmissão, me chama no WhatsApp, que eu incluo e recebe gratuitamente esses áudios, tá bom? Gente, um grande beijo para o Instagram, um grande beijo para o Facebook e muita gratidão a cada uma que esteve aqui e que vai estar ainda assistindo esse vídeo em algum momento. Muito, 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 muito obrigada, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Até mais!